Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 47. E como eu já disse nos vídeos anteriores, né? Nós estamos tratando do objetivo da adoração. E hoje a questão é de 651. Então Kardec pergunta assim aos bons espíritos: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração, né? Então ele pergunta se existiu aqui na Terra povos destituídos de todo sentimento de adoração, seres que nunca amou a Deus, né, a providência divina. Os bons espíritos respondem que não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, não existe ateu. Mesmo aquele que confessa, que se declara ateu, ele tem mais conhecimento das leis de Deus do que muitos daqueles que dizem serem conhecedores. Porque, como eu já disse, o ateu, que hoje se diz que se declara ateu, ele, em vidas passadas, por algum motivo, ele se frustrou mediante alguma casta, alguma etnia, alguma filosofia, alguma ciência, alguma religião. Ele se decepcionou. Então, não é que ele é assim, não é que ele não acredita em Deus. É que o que aconteceu com ele naquela existência o marcou de uma tal forma, o decepcionou, vamos assim dizer, de uma tal forma, que ele traz hoje no seu subconsciente lembranças assim muito esparsas daquilo que lhe aconteceu. Então, por isso que ele acha melhor não opinar. Ele procura manter-se neutro. Ele não interfere, ele não opina, ele se mantém neutro, sabe? Então, o ateu não existe. E todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Ele sabe que, acima de tudo, há um ente supremo.
Ele sabe que existe um Deus que tudo rege, que tudo governa. Você entendeu? As pessoas mais ignorantes das leis divinas, quando a gente fala ignorante, não é desfazendo as pessoas, ignorante de conhecimento. Então, por exemplo, se você não sabe fazer um bolo, se você desconhece todos os preparos que se usa para fazer um bolo, você é ignorante da fórmula a qual se faz o bolo, que se usa para fazer o bolo, você entendeu? Então é a mesma coisa, mas observa bem. Você pode ser ignorante da fórmula que se usa para fazer o bolo, mas você tem uma leve noção de que se usa ovos, açúcar, sal, fubá ou farinha. E eu acho também que fermento, óleo, né? E que prepara tudo e depois põe na forma e põe no fogo, no forno, para assar. Então, com relação a Deus, todos nós, por mais que ignoramos a magnanimidade de Deus, nós sabemos que existe um ser supremo, um ser que tudo rege, um ser que tudo dirige, que tudo coordena. Isso sempre existiu. Para você ver como são as coisas. Os animais, eles nos têm como deuses. Você sabia disso? Os animais nos adoram, principalmente o cão, o gato, alguns pássaros, alguns primatas, eles nos têm como deuses. Por isso que existe assim um elo de afinidade muito grande entre o cão, o gato e nós, seres humanos. Porque esses animais nos têm como Deus, eles nos vê como deuses. Eles nos veneram, eles nos respeitam. Da mesma forma como nós veneramos, respeitamos nosso Senhor Jesus Cristo e também Deus. Você entendeu? Então, mesmo aquele ser mais primitivo, mais primata, no íntimo do seu eu, existe a centelha de Deus. E essa centelha, ela foi no princípio da criação, sem que ninguém soubesse. Ela foi introduzida no eu de cada ser. É uma centelha neutra, que ela não tende nem para o bem e nem para o mal. Mas ela nos impulsionam
ela nos faz alavancar. E essa centelha, desde o princípio, por toda a eternidade, nos acompanha. Porque Deus, por mais que nos criou simples e ignorante, mas essa ignorância é relativa. Nós, porque ainda não temos conhecimento para entender o que é esse simples e ignorante. Onde é ali que Deus se manifestou para nos ajudar. Você entendeu? Porque Deus sabia, como sabe, que se fosse para caminhar com as nossas próprias pernas, obviamente, dificilmente nós não conseguiríamos alçar voos. E isso é distribuído a todos, sem distinção de crença, raça, cor, posição social. Todos nós recebemos da providência divina esse auxílio que passa despercebido ao conhecimento da humanidade. Pergunta de 652. Olha a pergunta de Allan Kardec. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da oração, da adoração? Olha só. É óbvio que de alguma forma sim. Porque olha só para você ver o que os bons espíritos respondem. A adoração está na lei natural. Desculpe. Pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes, existe milhões de formas de adoração, né? Cada país no mundo, os povos têm uma forma de adorar Deus com a letra maiúscula ou os deuses de letra minúscula, mas não deixa de ser uma reverência ao Todo-Poderoso, inteligência suprema, causa primeira, me desculpe, causa primeira de todas as coisas, né? Não deixa de ser uma reverência. Existem milhões de formas de adoração. E eu posso dizer que 99% das adorações, elas estão voltadas para o lado místico e ritualístico. Mas esse lado místico e ritualístico, isso são algo que o espírito ele traz de existências passadas e, por que não, até mesmo de outros sistemas solar.
Porque não pensemos nós que 100% da humanidade teve início evolutivo na Terra, que não. A Terra é apenas um berço transitório, uma casa transitória, onde depois que o paciente se recupera, ele muda para uma outra residência. Não sei se você consegue me entender. Então, quantos povos já estiveram aqui na Terra e todos eles possuíam lá sua forma de adorar Deus, o Deus deles, o Deus como eles compreendiam, como eles entendiam. Os incas, os maias, os astecas e muitos egípcios, os indianos e muitas outras raças. Por exemplo, os astecas mesmo, eles tinham uma forma de adorar o Deus deles sacrificando seres humanos. Você entendeu? E aqueles seres humanos sacrificados permitiam ser sacrificados por quê? Porque o chefe daquela tribo, daquela raça, dizia que todo aquele que desse sua vida ali no sacrifício, ele iria diretamente para as moradas celestes. Isso é errado? Não. É uma forma, é a forma evolutiva do espírito, daquele ser. É o nível compreensível de compreensão dele. Nós não devemos exigir nada de ninguém, como não devemos punir ninguém, desfazer de ninguém. Você entendeu? Então, por isso que eu já disse que existe mais de 8 bilhões de deuses na Terra. É nesse sentido. Porque cada um entende Deus de acordo com a sua evolução. Eu entendo Deus de uma forma, você entende de outra forma, o outro de outra forma. Mas não significa que nós estamos errados. Todos nós estamos certos. Nós estamos enxergando de acordo com o nosso nível evolutivo. Só que nós temos que entender que esses 8 bilhões ou mais de deuses são os deuses compostos pelo D minúsculo. Porque o Deus do D maiúsculo é o Deus da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Você entendeu? Olha só você como as coisas. Parece que é difícil, né? Mas não é difícil. Olha só você, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Isso é inato, nós trazemos. Entendeu? É como a lei de Deus. Ela é imutável. Da mesma forma, esse sentimento, ele é imutável. Ele não é mutável. Porque cada um tem a sua forma de adorar. Nós vemos quantos rituais no mundo todo, em várias épocas do mundo, e todos se dirigindo
ao Deus maior. Certas adorações chegam ao ponto de ser extrapolantes, de extrapolar. Chega ao ponto de extrapolar. Mas é a forma como a pessoa, você entendeu? Então nós vemos nas religiões, principalmente, os períodos de adoração, né? A Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima. Tem aqueles que já não optam pela adoração, como por exemplo o espírita, principalmente, verdadeiramente espírita. Ele não perde tempo com a adoração, de espécie alguma. Porque ele sabe que a adoração de nada adianta. E que ele muito tempo ali perde naquele ritual desnecessário à evolução do ser. E que durante aquele período de adoração e de perda de tempo, ele poderia estar realizando outros trabalhos mais edificantes. Então, o espírita, verdadeiramente espírita, ele não adere à adoração. O espírita verdadeiro, ele não adere ritual. O espírita verdadeiro, ele não adere o lado místico. Ele não adere. Porque ele sabe que não há necessidade desse ventrílogo e desse processo apócrifo, dessa mitologia, entendeu? Ele sabe que não há necessidade. Ele sabe que não necessita mais daquele processo. Quantas pessoas adoram folia de reis, congadas, Moçambique, e eles lhe adoram vários santos. Alguma coisa contra? Não. Quem sente necessidade, continue adorando. Quem sente necessidade de adorar a imagenzinha de santo que ele diz que é santo que tem na sua casa, continue adorando. Gente, isso é uma coisa que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não deixe que as pessoas te convençam, que te dirija, que te leve você a fazer algo que você ainda não está preparado ou está preparada. Você é dona de você ou dono de você. Você tem que entender que a hora que você desencarnar, você é que se encontrará perante a contabilidade divina sozinha ou sozinho. E você é que terá que prestar conta de todos os teus atos. E todos aqueles que dirigiram a tua vida não estarão ali do teu lado para te defender, para te apoiar, ou para ir contra você, ou para assumir uma parcela de todos os débitos que encontram-se sobre os teus ombros. Você entendeu? Então nós vamos partir para o próximo vídeo, tá bom?